Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre os tipos de células, algumas estruturas que compõem as células e como elas são estruturadas e a reprodução das células. É importante que a gente saiba que todos os seres vivos são formados por células. A célula é a menor unidade que compõe os organismos, os seres vivos, que tem forma e função pré-definida, certo? A exceção é o vírus. O vírus está ali no limbo entre o vivo e o não vivo, Ele tem características de seres vivos e tem características de uma coisa que não é viva. E a célula ela tem funções indispensáveis para os seres vivos, Então ela carrega oxigênio, ela atua na defesa, entre outras coisas, que é essencial para que a gente sobreviva. A maioria das células são microscópicas, Só é possível vê-las através de um microscópio. Entretanto, existem algumas que a gente pode ver a olho nu, que é possível ver a olho nu. Por exemplo, as algas unicelulares. Então, são organismos que são somente uma única célula. É um organismo formado por uma única célula. E os organismos, então, eles podem ser unicelulares, como essa alga que eu disse, algumas algas que são unicelulares, e podem ser pluricelulares, como nós, certo? Nós somos compostos de milhares de células. E as células podem ser procariontes ou eucariontes, que é o que a gente vai ver a seguir. Aqui a gente está vendo duas células eucariontes, uma animal, que é a nossa, e uma vegetal, que, como o nome já diz, constituem as plantas, os vegetais. E a diferença entre as células eucariontes e as procariontes é que as eucariontes, como você pode ver aqui nessa imagem, possuem núcleo. Tanto a célula animal possui um núcleo, quanto a célula vegetal possui um núcleo. E dentro desse núcleo fica o material genético. Já nas células procariontes, ela não possui núcleo, o material genético fica espalhado dentro da célula. Eu vou mostrar a seguir, mas vamos ver aqui as diferenças entre uma célula animal e uma célula vegetal. Na verdade, são três as principais diferenças entre a célula animal e a vegetal. A célula vegetal ela possui parede celular, a célula animal não. A parede celular é interessante porque, por exemplo, os vegetais não se movem, eles ficam parados. A parede celular ele dá uma proteção extra, então é interessante para um organismo que não se mova ter uma proteção extra. A célula vegetal possui cloroplasto, a célula animal não. O cloroplasto ela é responsável pela fotossíntese das plantas. Nós não fazemos fotossíntese, A planta produz seu próprio alimento, nós não. E a célula vegetal possui vacúolo. Tem várias funções. Uma das funções, por exemplo, é armazenar água. Nós não possuímos o vacúolo central. A gente está vendo aqui nessas imagens a diferença entre uma célula eucarionte, no caso aqui uma célula animal, e uma célula procarionte, no caso aqui uma célula bacteriana. Então as bactérias são seres unicelulares, só possuem uma célula. A gente pode ver que na célula animal, na célula eucarionte, possui núcleo. Dentro do núcleo fica armazenado o material genético. Na célula procarionte, o material genético fica armazenado dentro do citoplasma, espalhado dentro do citoplasma. Então a célula ela pode ser dividida em três partes. Primeiro, a membrana plasmática, que ela envolve a célula, envolve todas as organelas. Organelas é como se fossem os órgãos da célula. Cada organela tem uma função diferente. Por exemplo, a mitocôndria é responsável pela respiração celular, tanto nas plantas quanto nos animais. Ela permite a troca de substância que é essencial para a célula. Então, você tem ali uma célula no sangue e você precisa que passe moléculas de oxigênio para dentro da célula. Então, ela permite a entrada e saída de algumas substâncias. O citoplasma, que é a parte interna da célula, onde ficam essas organelas, os pequenos órgãos das células, e é onde ocorrem reações importantes para a manutenção do nosso corpo. E o núcleo, que, como eu já disse, é onde fica o material genético, onde fica o nosso DNA. Então, o material genético ele é formado pelo DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. O DNA ele contém os genes. Os genes determinam as nossas características, Determina se você é alto, se você é baixo, se você tem olho azul, se você tem olho preto, se você é louro, se você
tem uma mão grande, se você tem um pé pequeno. Isso são o que os genes determinam. E essas características são hereditárias, quer dizer que passam de pais para filhos. Passam de geração para outra. Então, os genes, eles são localizados no DNA. Tá bom? E também temos o RNA, que é o ácido ribonucleico, que é importante na produção de proteínas, né, que, por sua vez, são importantes na manutenção e na produção de novas células. Então, como eu falei, as características que os genes determinam na gente, se a gente é alto, se a gente é baixo, são hereditárias, né? Passam de geração para geração, passa dos nossos pais para a gente, passa da gente para os nossos filhos. E essa passagem de características se dá através da reprodução. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada. A reprodução sexuada se dá da seguinte maneira. Nós temos dois gametas, né? Um gameta macho, no caso o espermatozoide, e um gameta fêmea, no caso o óvulo. Cada gameta transporta metade do material genético que vai formar um novo ser vivo. Então, o espermatozoide traz o material genético do pai e o óvulo traz o material genético da mãe. Os dois gametas vão se fecundar, no caso aqui, o espermatozoide vai fecundar o óvulo. Em seguida, após a fecundação, surge o zigoto, já com o material genético dos dois juntos, tanto o material genético da mãe quanto o material genético do pai. Então, esses dois materiais genéticos juntos vão formar um novo indivíduo. E daí, esse zigoto vai começar a se dividir, o material genético vai ser repetido em todas as células e vai formar a gente. A reprodução assexuada, ela ocorre sem a fecundação dos gametas, tá bom? Temos a divisão binária, que é uma das formas mais comuns de reprodução assexuada. Ela ocorre em seres unicelulares. A gente está vendo aqui como ocorre a reprodução por divisão binária. Nós temos, ou por bipartição, também pode ser chamada assim. O que acontece é que nós temos um material genético dentro de uma célula, certo? No caso aqui, uma bactéria, um organismo unicelular. Esse material genético vai se duplicar. Depois que esse material genético é duplicado, a célula vai começar a se dividir, fazendo que um material genético igual vá para uma célula e outro para outra célula, e aí a célula, enfim, se divide, formando duas células iguais. Ela também pode ocorrer por brotamento. Está vendo aqui no exemplo uma esponja do mar. O que acontece é que um novo organismo vai sendo formado na próprio organismo adulto. Depois de um tempo, esse novo organismo ele desprende do organismo adulto e se fixa no chão. Né? Então, essa é a reprodução por brotamento. E temos a reprodução por partenogênese. Aqui, vou dar o exemplo da abelha. Elas também têm a reprodução sexuada. A gente tem aqui o óvulo fecundado por um espermatozoide, que vai dar origem ou a uma rainha ou a uma operária. A reprodução sexuada nas abelhas sempre vai dar a origem a um indivíduo fêmea, ou rainha ou operária. No caso dos zangões, né, dos indivíduos machos, não há fecundação. O óvulo da rainha vai se desenvolver sem fecundação no zangão. Então, só o material genético da rainha é que vai passar para o zangão. No caso ali da operária e da rainha, você tem o material genético da rainha e o material genético do zangão. No caso da formação do zangão, por partenogênese, é o óvulo sem fecundação, sem ser fecundado, que se vai formar no zangão. Agora, nós precisamos nos alimentar. E por que nós precisamos nos alimentar? Porque a nossa célula precisa de energia. E essa energia vem dos alimentos que nós comemos. Se a nossa célula não recebe energia, ela morre. Se a nossa célula morre, consequentemente, nós morremos. Os seres autotróficos eles produzem seu próprio alimento. Tem um exemplo aqui de uma planta, um vegetal, onde ela recebe energia solar, retira água do solo, absorve CO2 da atmosfera, produz glicose, um carboidrato
que vai ser utilizado para dar energia para as células da planta e as células então vão ter seu funcionamento normal. É importante dizer que a fotossíntese, quando ela absorve CO2, ela libera O2, né, oxigênio. Sem a produção de oxigênio dos vegetais, sejam eles terrestres, mas principalmente as algas, sem a produção de oxigênio por esses organismos, não tem vida na Terra. E como esses organismos produzem seu próprio alimento, eles são chamados de produtores, ou seja, eles são a base da cadeia alimentar. Eles produzem seu próprio alimento e vão servir de alimento para outros organismos. Os seres heterotróficos não produzem seu próprio alimento. Seres heterotróficos, no caso, um exemplo, somos nós mesmos. A gente não faz fotossíntese. A gente precisa comer outros organismos para adquirir aquela energia que a nossa célula precisa para manter o bom funcionamento dela. E por isso, todos os heterotróficos, né, todos os organismos que não produzem seu próprio alimento, são chamados de consumidores. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, espero que tenham entendido sobre as células, sobre as estruturas das células, citoplasma, núcleo, membrana plasmática. Espero que tenham aprendido sobre a reprodução das células, reprodução sexuada, reprodução assexuada. Espero que tenham aprendido também por que nós temos que nos alimentar, né? A célula precisa de energia para funcionar. E era isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.